Então, mas se a pessoa gosta, ela não vai desistir, né? A verdade é essa. Mas assim, não ache que é só com você que é difícil. É difícil para todo mundo, né? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um ensaio fotográfico? Hoje eu vim meio cor sim, cor não, da cor do fundo, espero não sumir aí para vocês, mas tá tudo certo. E a nossa linda de hoje é a Jéssica. Jéssica, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Vamos falar bastante e vamos fazer muitas fotos. A gente já estava conversando um pouquinho nos bastidores e eu já estou sabendo que você é uma mulher múltipla. Ah, a gente tem que ser, né? Não tem jeito. A gente vai experimentando novas coisas, vai de novo, né, se redescobrindo. E eu acho super importante a gente tentar coisas novas para a gente entender o que a gente gosta, para a gente entender o que a gente quer, a nossa missão, né? Todo mundo tem uma missão de vida, né? Então, para a gente chegar nesse local. Enquanto eu acerto a câmera aqui, eu queria que você dissesse pra gente, para começar, quem é a Jéssica? O que faz a Jéssica? A Jéssica faz muitas coisas. Eu sou advogada, sou professora. Basicamente é isso, né? É o principal. Eu me formei primeiro em biomedicina e aí fui fazer uma pós em ciências forenses, porque eu sempre gostei muito da área de perícia criminal, né? E os CSIs da vida, né? E com isso, depois acabei fazendo um mestrado em toxicologia lá na USP. E aí eu fui fazendo as disciplinas de medicina legal de lá e foi onde eu tive o contato com o direito. E aí decidi fazer a faculdade de direito e acabei aí, eu fico hoje transitando nas duas áreas, né? Advogo e leciono nas duas áreas, tanto em toxicologia, como em medicina legal e como criminologia. Eu achava, pela conversa que a gente teve na hora que a gente estava fazendo a MEI, eu achava que você tinha do direito ido para toxicologia. Não, foi o contrário, foi o contrário. Bom, na época, né, de ensino médio, adolescência, a gente sempre tem muitas dúvidas do que fazer, né? E eu mudei de ideia várias vezes, até que eu pensei na biomedicina. Eu amei o curso, só que o que eu gostaria mesmo de atuar é com a perícia, né? E aí, né, tem as questões de concurso público e tudo mais, que às vezes fogem um pouco do nosso controle, né? E como eu fui fazer essa pós em São Paulo, tudo, fui fazer um mestrado, que era uma coisa que eu não tinha ideia, porque assim, eu jamais imaginei que eu ia ser professora e que eu ia me encontrar na docência. Eu tinha muita vergonha em falar em público. O trabalho, a apresentação de trabalho na escola era uma coisa assim terrível. Meu TCC da graduação, eu não lembro da minha apresentação, é um branco de tão nervosa que eu fiquei. Só que aí quando eu fui fazer a pós, era um grupo pequeno, a gente ficava no laboratório, e aí de vez em quando a minha orientadora falava, explica para aquele grupinho que chegou aí para conhecer o laboratório como que funcionam as coisas. E aí eu comecei a me interessar, porque aí de fato eu estava falando de uma coisa que eu gostava, que eu sabia, né? Porque na escola é aquele negócio, aquele trabalho que você pesquisa uma semana e você vai falar, então você não tem domínio daquilo, né? E aí me ofereceram um mestrado, aí eu aceitei, e aí que eu me encontrei, né? Que foi incrível, assim, eu amo dar aula, é muito satisfatório, sabe? Você chegar, você ensinar alguém alguma coisa, você vê que a pessoa tá entendendo, ou então ela não entendeu, mas ela faz uma pergunta e você responde de uma forma diferente, aí ela fala, agora eu entendi, sabe? É uma sensação muito gostosa. Semana passada ganhei uma caneca dos meus alunos da nova turma, então é muito gostoso essa retribuição. E aí, me conta um pouquinho mais, que eu fiquei super curiosa sobre a toxicologia. Primeiro, por quê e por que é tão legal? Então, durante a graduação, eu estudei, né, a toxicologia, e aí eu gostei da área, porque é muito diferente. A gente estuda de uma forma muito diferente do que a gente vê na escola, né, dos trabalhos sobre drogas e tudo, porque a toxicologia, basicamente, a gente estuda os efeitos adversos de medicamentos, né, quando, por exemplo, tem uma intoxicação, quando tem uma overdose, e também as drogas de abuso, né, maconha, cocaína, enfim. E aí eu vi
por outros olhos na graduação. E aí eu acabei fazendo TCC nessa área. E aí quando eu fui fazer a pós em São Paulo, eu fui fazer uma pós em biologia forense. Só que chegou lá, era um laboratório de toxicologia. Então foi o universo também, né? Conspirando a favor. E aí, a partir daí, só me envolvi cada vez mais, participando de projetos de pesquisa. Meu projeto foi junto com o IML, né? E fiz outros projetos em parceria com a SVO, que é Serviço de Verificação de Óbito do Hospital das Clínicas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Sensacional. E aí, eu percebo que você fala muito, muito séria enquanto você está falando de toxicologia, mas depois a paixão volta e você começa a sorrir de novo. Eu fico imaginando que as suas aulas devam seguir essa mesma vibe. Provavelmente, porque a gente tem que seguir, né, aquele cronograma, aqueles pontos teóricos, só que no meio do caminho a gente conversa sobre, eu mostro coisas que eu convivi da prática, né, até para eles conseguirem visualizar como que aplica aquela matéria no dia a dia, porque só na teoria não adianta, né? Então, principalmente na criminologia, é uma disciplina que permite eu dar muitos exemplos, né? Então, eu vou falando de como que, né, a criminologia, ela estuda o criminoso, como que ele foi ser criminoso, o porquê que ele cometeu aquilo, por que existem determinados crimes em determinados locais, em outros não, em outros tem mais, em outros menos, o papel da vítima também, né, que a gente até conversou, por que algumas pessoas parece que atraem determinado tipo de crime, né, são sempre assaltadas, enquanto outras não. Então a gente vai conversando muito isso e, né, os programas de televisão aí, né, que mostram muitos crimes todo dia, são aliados ótimos, né? Então a gente conversa muito. Aí tem gente que fala, professor, e aquele caso que aconteceu essa semana? A gente aplica na matéria, então a gente vai indo e voltando, né? Então é mais ou menos por aí mesmo. É muito legal, já tô com vontade já. Assim, né? Eu sou suspeita porque são disciplinas que eu gosto muito, tanto a criminologia quanto a medicina legal e a toxicologia. E eu gosto muito por isso, porque são disciplinas que a gente consegue visualizar na prática, né? A gente não é uma coisa só teórica. E eu super me empolgo com os temas e os alunos também se empolgam, acabam querendo saber mais e saber como que aplica determinada coisa. Então é bem legal. Adorei já. Bom, vamos mudar um pouquinho só a sua posição. Vamos adicionar a cadeira. Jéssica, queria que você embarcasse comigo agora um pouquinho mais no teu começo. No começo como profissional. Por quê? Eu imagino, e eu posso estar enganada, mas eu imagino que tenha sido complicado para você entrar profissionalmente na área. Como foi a tua entrada até para começar a dar aula e a atuar mesmo nesse campo? Então, na verdade, tudo começou com a pós que eu fui fazer em São Paulo. E essa pós era tipo um vestibular, então eu tive que fazer uma prova, né? E aí eu fui aprovada. E a partir daí, né, eu comecei a conhecer muitas pessoas, né? Mas o meu início na docência em si, eu comecei com aulas particulares. Eu me cadastrei em plataformas que tem online, que as pessoas buscam professores e você oferece as disciplinas que você tem mais domínio. Comecei com aulas particulares, aí fui fazer o mestrado. E aí, quando eu fui fazer a graduação de Direito, eu conheci uma professora, nossa professora de Medicina Legal, e a gente se deu muito bem e, assim, não tem muitas pessoas que vão fazer Direito que têm também uma formação na área médica, né? E aí a gente sabe, deu aquele clique e a gente se deu muito bem e aí ela acabou me ajudando muito nessa área. Aí teve uma época que alguém entrou em contato com ela, que precisava de uma professora de toxicologia, e ela falou, eu tenho alguém. E como eu já tinha, né, experiência com docência, né, embora fosse aulas particulares, é uma dinâmica bem diferente,
mas me permitiu, essas aulas particulares me permitiu ter uma carga muito grande, porque cada aluno tem uma deficiência diferente, e eu fazia assim, eu chegava, a pessoa falava, eu preciso de aula de toxicologia. Aí eu falava, tá, me manda o material do seu professor. E aí, eu então dava a aula em cima do material daquele professor, eu não montava a minha aula, então eu tinha que me desdobrar para saber o que eu precisava abordar para chegar no que ele precisava. Porque, por exemplo, um aluno de enfermagem, ele precisa de uma carga, um enfoque diferente de um aluno, por exemplo, de biomedicina, da farmácia ou até mesmo de medicina. Então, por isso que eu fazia esse esquema. Então, isso assim me ajuda muito quando chega um aluno, fiquei com dúvida em tal coisa. Aí eu consigo ir driblando para chegar a explicar de uma forma diferente para ele entender. Então, foi bem legal isso, e aí ela acabou me indicando para essa vaga, e aí deu super certo. E aí daí foi uma coisa natural, né? Aí comecei aqui, aí dali a pouco me chamam em outro lugar, me chamaram depois para participar de um cursinho preparatório para concursos, um concurso de delegado especificamente, e aí também é outra dinâmica de aula. Então a gente vai, né, se reinventando. Olha, reinvenção, eu acho que é a palavra do dia. Eu até queria aproveitar o gancho da reinvenção para te perguntar, como é que a marmita entrou nesse rolê então, todo? pois é. Eu tenho uma amiga da biomedicina, que a gente é muito amiga, só que eu fui para essa área, né, da toxicologia, e ela foi para a área da estética. E ela, depois de um tempo, montou uma clínica, né, e era ela com a estética e uma moça com a nutrição. E ela queria colocar também a comida, porque ela falou, aí fica o combo completo. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, muitas coisas acabaram aí, né, ficando meio desestruturadas. E aí ela falou, bom, eu vou tentar então entrar com a comida para ver se dá um gás, né? E aí ela falou, mas eu não queria fazer isso sozinha. Aí eu pensei, né? Como eu te falei, às vezes eu demoro para tomar uma decisão. O medo, né? É o medo de falhar, né? A verdade é essa, né? Só que aí aí o ensinamento que eu tive para mim mesma, não é porque uma coisa não deu certo pro resto da vida que você falhou. Sim. Né? Durou o tempo que tinha que durar para eu tirar as lições que eu tinha que tirar, e foi uma experiência super legal. A gente ficou ainda mais amiga, nossa amizade fortaleceu ainda mais, e aí eu entrei de cabeça. Aprendi a cozinhar muita coisa que eu não sabia, aprendi a lidar com alimentos que eu não sabia. Antigamente só sabia seguir receita. Hoje, falou, ó, tem isso aqui, cozinho, faço um prato. Que legal. Então, aí surgiu daí. Só que recentemente, a gente, tanto para mim quanto para ela, a gente viu que realmente não estava mais dando para fazer tudo que a gente queria fazer. E aí as duas já estavam um pouco desanimadas, né, com essa parte da marmitaria, e a gente decidiu encerrar. Mas foi assim um ciclo super importante para o meu crescimento pessoal, não digo nem profissional, porque, né, foge completamente da minha área de atuação. Embora tenha sido importante, né, assim, a gente também tem que falar da questão financeira, né, não tem como, né, a gente precisa ganhar alguma coisa, né, Sim. e na pandemia realmente tiveram algumas coisas que dificultaram, e aí foi uma coisa que deu uma salvada. Mas para mim a experiência de ter o negócio foi muito mais importante do que o ganho financeiro em si. Sensacional. Se você tivesse hoje que falar com um grupo de estudantes que queiram entrar para essa área, o que foi e o que é até hoje assim a coisa mais interessante que te deixou, que te faz continuar, não a parte de lecionar, porque essa a gente você já falou bastante, mas a parte da toxicologia principalmente. Se você tivesse que formar uma equipe, formar pessoas para trabalhar nessa área, para fazer, por exemplo, mobilização nas escolas, qual seria o gancho principal? O que essa pessoa precisa ter? Nossa, que pergunta difícil. Desculpa. Eu acho que não desistir fácil, porque não é uma área assim que tem muito mercado, não é uma área que você tem muitas oportunidades, a verdade é essa. A oportunidade que eu tive foi
na pós, no mestrado, então foi aí que eu tive o maior contato. No particular, eu não fiz tanta coisa voltada para toxicologia, justamente por isso. Tem algumas empresas que trabalham, né, com essa parte de perícia privada, mas é um nicho bem restrito. Então é por aí. Então, mas se a pessoa gosta, ela não vai desistir, né? A verdade é essa. Mas assim, não ache que é só com você que é difícil. É difícil para todo mundo, né? Lógico, existem pessoas às vezes que conhecem outras, né? A rede de conexões das pessoas que você conhece pode te influenciar muito, tanto positivamente quanto negativamente. E como eu te falei, a docência, para eu entrar na graduação, eu tive o meu anjinho da guarda, né? Então, algum dia serei o anjinho da guarda de alguém nessa área também, né? Quando eu estava fazendo a pós e o mestrado lá na USP, teve uma menina que era minha bichete, quando eu fiz a biomedicina, que ela veio conversar comigo e falou, eu vi que você tá na área de toxicologia, tal, não sei o que, eu queria. Eu falei, olha, a gente tá precisando de um aluno de iniciação científica, você quer? Eu falei, mas não tem bolsa, porque realmente não tinha, né? E aí, como era daqui de Santos, pra ir pra lá, eu sei que às vezes dificulta, porque passei por essa. E ela falou, não, eu vou. Então, abri a portinha para ela lá, né? E aí, como eu já era minha conhecida, foi um pouco mais fácil. Se fosse uma pessoa de fora, se ela não tivesse entrado lá me conhecendo, talvez o processo para ela entrar fosse um pouco mais dificultoso, porque também, assim, é um grupo. Você quer trabalhar com pessoas que às vezes você se dá bem, que você tem ideias semelhantes, né, para poder ter um objetivo. Porque a gente fazia pesquisas, exatamente, a gente fazia pesquisas, a gente tinha aqui no ML. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que não se adapta muito bem com esse ambiente, já não ia dar certo. Tem que ser uma pessoa que vai escrever artigo, então ela tem que saber inglês, por exemplo. Então, fundamental. Para quem gosta dessa área, assim, da saúde / pesquisa, inglês é fundamental, não tem como fugir. Já fica a dica. Aliás, hoje em dia, acho que para a maioria das profissões, né, já está virando praticamente essencial, né? E eu queria, retomando a nossa conversa, só para encerrar o papo, que já passou rapidinho. A gente, quando a conversa é interessante, a gente vai falando e vai rapidinho. Mas eu queria que você trouxesse assim pra gente uma reflexão sobre a sua profissão. Não a de professora, mas tudo que você já aprendeu sobre toxicologia. Porque antes, só para você ir pensando, mas quando a gente pensa em toxicologia, a gente pensa principalmente no que nos faz mal, no que a gente às vezes procura e não deveria. E o que você pode trazer assim pra gente para encerrar e até para motivar outras pessoas que queiram entrar nessa área? Na verdade é mais ou menos isso daí mesmo, né? A gente estuda coisas que prejudicam o nosso organismo, né? Só que muitas vezes a gente nem sabe, né? Então, por exemplo, tem medicamentos que saíram do mercado porque tinham efeitos adversos muito piores do que os benéficos. Eu até, que eu te falei, né, que eu dei uma palestra essa semana no Jean Piaget para os alunos de ensino médio, e aí eu falei para eles, a heroína, por exemplo, ela foi criada como uma modificação da morfina, porque a morfina ela é antitussígeno. Então, eles queriam alguma coisa que fosse tão antitussígena, que tivesse essa propriedade tão forte quanto a morfina, só que não tivesse os efeitos colaterais. E foi daí que surgiu a heroína. Só que a gente sabe que, né, hoje a gente sabe que não deu muito certo. E ela causou muita dependência, enfim. Mas as coisas vão surgindo. Às vezes a medicina, principalmente a parte da farmacologia, é muito incerta. Então a gente, né, a farmacologia e a toxicologia caminham muito juntas, né? Que a toxicologia também tem essa parte das drogas de abuso, mas que a pessoa muitas vezes procura como uma forma para ter bem-estar, para ela fugir daquela vida, né, daquele mundo que ela vive. Então, assim, é uma disciplina que, querendo ou não, também caminha muito com a psicologia. Sim. Porque para você entender o porquê que ela entrou naquilo, para você conseguir reverter ou evitar que outras pessoas na mesma situação, né, entrem. Você lida com a qualidade de vida das pessoas, né, basicamente. Então, ali meio que nos bastidores, né? Você não lida muitas vezes diretamente com a pessoa, você vai pegar um tubinho de ensaio ali com uma amostra,
e vai fazer análise, né? Aí depois um outro profissional vai fazer esse acompanhamento, né, com ela. Então é uma rede, né? Sim, uma rede de apoio. Sim. De apoio, de investigação. Sim. E sempre com esse objetivo de melhorar a vida de todo mundo. Sim, exatamente. Então, com todo esse objetivo de melhorar a vida de todo mundo, a gente pode esperar mais novidades aí, além do seu livro. Daqui a pouco você lança o livro, daqui a pouco você vem com mais... Eu quero acompanhar todas essas novidades. Compartilharei. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Foi uma experiência incrível. Ah, que legal. Muito diferente, novidades aí, né? A gente tem que botar a cara a tapa às vezes, mas foi muito legal. Ah, que bom. E esse foi mais um ensaio fotográfico. No próximo a gente se encontra. Tchau, tchau. Eu tô cometendo o crime de ser muito linda, agora eu vou conhecer a linda. É ótimo, né? Aí pelo menos a gente já conhece meu bom humor. E deixa eu só pausa dramática para um celular que não tinha que estar tocando, que é o meu. Um sorriso assim meio que... Ai, gente.